Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão das tendências que hoje aparecem na disputa eleitoral. E tendências essas que têm sido, de alguma forma, aferidas pelas várias pesquisas de intenção de voto que vêm sendo feitas. Hoje, dia 25 de março, quando nós gravamos esse episódio, saiu uma nova pesquisa do IPESP, né, que é lá o instituto liderado pelo Antônio Lavareda, mostrando uma certa parada daquilo que outros institutos têm notado, que é uma recuperação do Bolsonaro desde janeiro. Outros institutos, o Datafolha, por exemplo, que saiu no dia 24 de março, um dia antes dessa gravação, ele mostra um grande contraste da situação atual dos competidores, e particularmente a distância entre Bolsonaro e Lula, com respeito àquela situação que havia lá no final do ano passado, em dezembro, quando essa distância era muito maior do que aquela que se aferiu agora. E alguns outros institutos têm apontado nessa mesma direção. Talvez a gente tenha que destacar que, enquanto essa pesquisa do Datafolha tem um intervalo de 3 meses, né, na realização da anterior e dessa atual, outros institutos têm feito pesquisas quinzenalmente, às vezes a cada mês, ou seja, tem talvez acompanhado de forma um pouco mais sutil as variações que ocorrem ao longo do tempo, ou conseguido captar as variações sutis, podemos assim colocar, que ocorrem ao longo do tempo. Mas, enfim, o que a gente pode esperar da eleição daqui para diante, né? Do Alckmin, agora anunciado já quase que oficialmente como vice do Lula, pois entrou no PSB, né, da campanha se aproximando do momento da sua oficialização, né, as várias candidaturas vão poder se tornar candidaturas oficiais. Hoje mesmo, uma outra notícia interessante, a renúncia do prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, para disputar o governo de Minas Gerais. Ou seja, a movimentação está intensa no processo eleitoral e a tendência é que essa movimentação só se intensifique daqui para frente, né? Daqui até outubro, pelo menos. Enfim, para discutir esse tema, nós temos aí 2 convidados hoje, uma convidada e um convidado. Uma é a Carolina Botelho. A Carolina, ela é cientista política e é pesquisadora do DOXA, do IESP, da UERJ, né? IESP-UERJ, Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O DOXA é um laboratório que desenvolve uma série de pesquisas sobre comportamento político, comportamento eleitoral, opinião pública, eleições. É nessa área que o laboratório trabalha e, consequentemente, também a Carolina trabalha nessa temática. E o Fernando Abrúcio é cientista político também e professor da Fundação Getúlio Vargas, da FGV EAESP, mesma escola onde eu também sou professor, somos colegas aqui de escola. Os dois já estiveram aqui em ocasiões anteriores, aproveitamos aí uma oportunidade de trazê-los novamente, embora eles ainda não tenham participado juntos dessa conversa. E dito isso, eu agradeço aos dois, muito obrigado por estarem aqui hoje, ainda em condições super especiais, e sem mais delongas, eu passo a palavra para vocês, agradecendo, dando as boas-vindas. Carolina, o que a gente pode esperar da disputa eleitoral daqui para frente? Quais são as tendências que você vê nessas diversas pesquisas que vêm sendo feitas, nos levantamentos, nos números que se apresentam? Bem-vinda, por favor, com a palavra. Cláudio, obrigada por estar aqui de novo, pelo convite. É um prazer falar com você e com o Fernando, que eu acompanho sempre nos jornais e, enfim, na academia.
Bom, as pesquisas, assim, como você bem falou, essas tendências dependem de um conjunto de informações que a gente está analisando e vendo em várias pesquisas ao mesmo tempo. Essa última que você mencionou do Lavareda me surpreendeu com a rapidez de uma história que eu achei que a gente só ia ver mês que vem, mas como ele faz monitoramentos quinzenais, uma mudança já tá em curso, não sei se vai se manter, mas parece que sim, de que aquele susto do Bolsonaro ter avançado um pouco no monitoramento da Datafolha já começar a reverter, né? E ele se comunica muito bem com o contexto do que está acontecendo, né? O Bolsonaro, eu esperava, pelo menos, que houvesse um aumento por conta das questões do auxílio emergencial, do arrefecimento da pandemia, né? As pessoas estão circulando muito, houve melhoras pontuais no CAGED, nos números de economia, quer dizer, a população, de certa forma, relaxou e voltou a circular, isso esperava que haveria um pouco de melhora na economia, apesar dessa economia ainda estar muito fragilizada e, assim, pouco disposta e com vigor para dar aquela melhora que ele precisaria para um período eleitoral. Então, assim, por mais mudanças específicas e no varejo que haja nas pesquisas, o agregado está mostrando que o Bolsonaro continua com bastante desvantagem para as eleições de outubro. Lula parece se consolidar no primeiro lugar, assim como o Bolsonaro no segundo. Aquele espaço de terceira via, que é aquela expressão meio que construída, muito mais construída do que, de fato, observada na realidade, ela simplesmente não tem aparecido, e tem colocado assim, ponto de interrogação se vai acontecer, porque quando a gente pergunta para os eleitores se eles já têm definição do voto, o grupo que fica com o Lula e com o Bolsonaro são grupos grandes, né, e que estão com certeza disso. Então, assim, a tendência, eu não vejo muitas mudanças caso não haja nada, assim, fora do cronograma e muito imponderável. Eu ainda eu consigo olhar daqui para frente com essa diferença grande entre Lula e Bolsonaro, com grande vantagem para o Lula, por conta da falta de vigor da economia, da deterioração mesmo social, de emprego, a inflação chegando fortíssima. Fernando, o que você achou? Você está de acordo com o que a Carolina falou? Como é que você vê aí a questão das tendências? Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, Cláudio, pelo convite. Também é um prazer enorme estar com a Carolina aqui, que é uma excelente analista política. Eu concordo com a maior parte das coisas que a Carolina falou, eu só queria acrescentar e complementar algumas coisas. Primeiro, por que o Bolsonaro teve uma pequena subida nos últimos 2 meses? Acho que há 3 razões fortes aí. Uma primeira tem a ver com ele pegou muito dinheiro e jogou do helicóptero. Pegando um monte de dinheiro, acabou a responsabilidade fiscal. Os liberais que abraçaram o Bolsonaro, se não estão arrependidos, não são liberais. Jogou todo o dinheiro e alguma coisa, obviamente, ia acontecer. Segundo, a chamada terceira via, que quer que seja isso, não consegue se sustentar. Então, assim, muitos eleitores estão hoje, eu peguei uma qualitativa semana passada, votando no Bolsonaro com o seguinte argumento: não tem outro, por enquanto. Então, tem ali um número que pode ser próximo ali de 5% dos votos, que não se localiza na terceira via, porque a terceira via é desorganizada, não tem discurso, não tem estratégia. Então, é essa bagunça toda que a gente sabe. Mas tem uma terceira coisa que eu queria ressaltar. Não é só a subida do Bolsonaro, é a manutenção do Bolsonaro. Veja, com esse dinheiro que ele despejou na economia, qualquer candidato subia 10 pontos, 15, até Dilma subiu assim. Vamos lembrar, ele jogou um caminhão de dinheiro na economia e não foi muito. E, olhando a pesquisa do IPESP, do Lavareda, do Datafolha, tem uma resposta muito importante. No IPESP, 63% dos eleitores dizem que não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. E, no Datafolha, 55%. É interessante porque
Depois, quando se fala no Lula, a diferença entre ambos é igual praticamente nas duas pesquisas. Então, tanto faz os 63 e 55, porque há uma diferença de quase 20 pontos percentuais nessa pergunta, em quem eu não voto de jeito nenhum. Então, com isso, o Bolsonaro criou uma estratégia muito forte de manter um eleitorado que fica próximo dos 20%, com um forte discurso conservador e jogando medo para todos os lados. Veja, nos últimos 3 meses, a gente poderia imaginar, o Bolsonaro cresceu porque foi viajando pelo país falando do Auxílio Brasil. Não falou muito, não. O que ele ficou falando é do filme do Danilo Gentili. Inclusive, ele não cresceu nesse grupo, que é o grupo dos beneficiários, né, do Auxílio Brasil. Ele não cresceu dos mais pobres, depois posso até comentar isso, mas não, ele cresceu porque falou muito do FGTS. Não, o que ele ficou falando é que seguirá os pastores para governar o Brasil. Então, esta estratégia ela é muito consistente eleitoralmente. Não me levem a mal, não me chamem de bolsonarista, mas ela é muito consistente eleitoralmente. E o fato é que, se não houver ninguém mais do centro para centro-direita batendo no Bolsonaro, ele mantém esse eleitorado. Bom, alguém vai dizer, tem o Moro. Ora, se o eleitorado entender o que o Moro fala, já começa a ter uma eleição. O eleitorado nem entende o que o Moro fala. De emprego qualitativo, as pessoas não têm a menor ideia do que o Moro está falando, porque o Moro, é engraçado, ele é parecido com o Ciro nesse sentido. Eles atiram para todos os lados e não tem um eixo de campanha. Então, isso atrapalha ter qualquer tipo de votação maior do que eles têm, entre 6% a 8%. Mas não dá para dizer que o Moro tem como eixo de campanha o combate à corrupção e o Ciro o desenvolvimentismo? Porque e aí vem com mais ou menos, porque o Ciro gasta semanas xingando todos os candidatos. Alckmin, Dória, Lula, Bolsonaro. E aí depois o Moro vai lá, se reúne com os pastores, com os empresários. E aí ele vai juntando discursos e não dá coerência. E, gostem ou não, Bolsonaro e Lula têm um discurso coerente. E para o eleitorado, para a eleição, não estou falando de tese acadêmica, para a eleição é isso que importa. Então, eu acho que esse terceiro fator não pode ser esquecido, que Bolsonaro não é só que cresceu um pouco, ele tem uma grande capacidade de manter os votos sendo pessimamente avaliado pela população. A Dilma já teria perdido caminhões de votos. Então, isso é muito importante de se pensar. Ele tem uma estratégia muito consistente para ir ao segundo turno. O problema do Bolsonaro, e acho que ao final da fala da Carolina vai nesse sentido, é o dia seguinte, né? Porque, embora os jornais tenham ressaltado mais como notícia, como se diz em jornalismo, notícia não é o cachorro mordendo o homem, mas o homem mordendo o cachorro, como tenham ressaltado o fato de que o Bolsonaro tem crescido. Na verdade, a grande notícia das pesquisas é que a terceira via morreu, ou essa que estava tentando se montar. Mas a notícia no sentido mais acadêmico, isto é, o que é mais expressivo na realidade, é a liderança do Lula, gente. Essa é a notícia mais expressiva. Ele está liderando o primeiro turno. Nas pesquisas que eu acho que são mais importantes, porque pesquisas que só usam o telefone têm problemas de subrepresentação dos pobres, isso é óbvio num país que estamos vendo. Eu vi isso na educação, eu estudo educação, 5 milhões de crianças não tiveram acesso às aulas porque não tinham internet e não conseguiam, ou telefone. É isso no Brasil. Pode ter um nomezinho lá na companhia telefônica, mas isso morreu nos últimos 2 anos. Só o pessoal do mercado acredita nisso, isso é mentira. Então, olhando para o IPESP, para a Quest e para o Datafolha, que eu acho que são as 3 pesquisas mais consistentes do ponto de vista metodológico. E o IPEC, né? Acho que também. O IPEC, desculpe, você tem toda a razão, Cláudio. IPEC, que estou pensando nas que saíram mais recentemente os resultados. Né? O que a gente vê é que a consistência do Lula, em primeiro lugar, no primeiro e segundo turno, não tem mudado muito. São mudanças pontuais. E acho que isso ocorre, digamos, menos pela habilidade da campanha eleitoral do Lula em 2022 e mais pelos fracassos do Bolsonaro. Isto é, economia é o problema. Economia é o grande problema e as pessoas olham e percebem que o Bolsonaro não vai resolver, e isso se soma a um conjunto muito grande de eleitorado que hoje rejeita o Bolsonaro em qualquer hipótese. E quando olham para os candidatos, o Lula é o que aparece como o mais anti-Bolsonaro. Eu tenho dito muito isso. A terceira via não vai crescer se não escolher o Bolsonaro como seu único inimigo. É matemática. O Lula já está no segundo turno. O piso dele é 35. Não tem jeito.
matemático de ele não estar no segundo turno. Então, eu tenho que atacar o Bolsonaro. Segundo, é uma eleição plebiscitária. Quando 55% ou 63% dizem que não votam de jeito nenhum no Bolsonaro, e tem uma parcela que vai de 20% a 30%, talvez de 20% a 28%, diz que vota no Bolsonaro em qualquer hipótese, é plebiscito contra o Bolsonaro. Então, assim, a terceira via, esse discurso do nem, não tem o menor sentido eleitoral. A terceira via não consegue falar com o eleitorado básico brasileiro. É bom lembrar que, juntando as classes D e E, são mais de 50% dos eleitores brasileiros. E se pegar a franjinha da classe C mais pobre, você chega a 60%. Esses querem ouvir o que o Lula fala, o que o Janones fala na internet. Eu acompanho o Janones. Então, assim, ele acorda de manhã e fala assim: acordei de manhã, comprei o pão, está mais caro. Culpa de quem? Do Bolsonaro. Era isso que o Eduardo Leite, o Dória, o Ciro, qualquer outro candidato que queira ser uma alternativa para o segundo turno devia estar falando. Mas eles estão falando da Lava Jato, do que ocorreu nos últimos 10 anos. Desculpa, o eleitor de 2022. E essas pessoas não perceberam. Então, só para terminar, eu acho que sim, houve um avanço do Bolsonaro, e tem parte disso tem a ver com, digamos, com a fragilidade da terceira via, parte tem a ver com esse dinheiro enorme jogado no helicóptero, mas parte grande tem a ver com a consistência da campanha do Bolsonaro. Mas ainda a grande notícia, por enquanto, eleições sempre trazem surpresas, mas a grande notícia é que o Lula, aquele que estava na prisão e ficou por lá 500 dias, lidera com quase 20 pontos de diferença, e no segundo turno, para ele perder, o Bolsonaro teria que perder pelo menos uns 10 a 15 pontos de rejeição. E acho que essa é a grande dificuldade do Bolsonaro, perder rejeição. Agora, tem uma questão interessante, né? Vocês estão falando dos resultados, daquilo que afeta, digamos, a vida concreta do eleitorado, jogar dinheiro de helicóptero, né? A Carolina falou também da questão do emprego, que, enfim, teve ali uma relativa melhora com o fim da pandemia, mas tem um dado interessante que foi ressaltado num artigo do Vinícius Torres Freire, na Folha, sobre qual é o Brasil em que Lula e Bolsonaro empatam, né? E seria aquele Brasil de uma renda um pouco mais alta, né? Na realidade, acho que acima de 2 salários mínimos você já tem uma diminuição considerável da distância, e acima de 5, então, aí empata praticamente. E a gente vê um governo que, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de inflação, que é uma coisa que a pesquisa do IPESP agora aferiu, não mostra exatamente uma situação de melhoria, né? Carolina, a que você atribui essa, digamos, resiliência no Bolsonaro, a despeito do que eu poderia chamar até de um fracasso em termos de políticas públicas, mas que, a despeito disso, resiste, né? Ou seja, pode ter inflação, pode ter desemprego, pode ter baixo crescimento, não tem política de saúde, nada, porém, o cidadão mantém um voto forte, sobretudo nesses setores de renda um pouco mais alta. Me chamou a atenção também, me lembrou essa questão do grupo de 2 a 5 salários mínimos, quando o Fernando começou a falar, pelo seguinte: esse é um grupo que tem resistido ao Bolsonaro, né? Ontem também teve uma outra coluna na Folha, não vou me lembrar de quem foi, mas que ele chamava atenção para um crescimento do Bolsonaro nesse grupo. Na verdade, eu creio muito mais que é um pessoal que está retornando de uma suposta terceira via que o Moro meio que ensaiou e está retornando agora para os braços naturais do Bolsonaro, porque o perfil do Bolsonaro até então estava muito vinculada à questão de renda, a esse grupo de 2 a 5 salários mínimos. E quando a gente vai filtrando mais, a gente vai vendo que esse grupo ele tem outras características, né? Se a gente for ver a base mesmo do Bolsonaro, que tem persistido até aqui, são pessoas mais do interior, são pessoas evangélicas, são homens, são grupos com ensino médio. Quer dizer, esse é o perfil do cara que volta do Bolsonaro, e eu acho que isso está coerente desde 2018. E como é que isso está funcionando? Eu acho que ele consegue,
E aí tem um ponto que o Fernando também trouxe, que é importantíssimo a gente levar isso em consideração. O Bolsonaro tem um discurso bem sucedido com esse grupo, tá? Esse grupo é um grupo que, assim, talvez as qualitativas ou pesquisas mais profundas consigam identificar, mas eu fico pensando assim, ele pode ser um Uber, ele pode ser um pequeno comerciante. Aliás, também no perfil você consegue identificar em algumas pesquisas que ele se diz empresário, de 2 a 5 salários mínimos. Então, não imagino que eu seja um grande empresário, que está com o Bolsonaro desde então. Mas é um grupo muito específico, que eu acho que a variável econômica, ela não entrou muito fundo nessa escolha desde 2018. Acho que o campo da superestrutura mesmo, dos valores, das ideias, da moralidade, desse discurso hiperconservador em alguns pontos, e machista, misógino, não sei o quê, pegou, e esses caras encontraram nele uma pessoa importante para levar o que eles pensam, ou pelo menos a desconstrução de um talvez. Um representante, né? Então, assim, por que fica? Eu não sei, talvez seja um grupo que a gente olhou pouco e se beneficiou de alguma mobilidade social nos últimos governos, mas que deu uma estancada, atribuiu essa culpa aos governos petistas que saíram por conta, enfim, de N agendas que foram impostas. Isso estou falando que precisamos entender mais, mas, ao mesmo tempo, esse discurso muito ligado aos valores acabou pegando, e eles ficaram, e eles estão até hoje. Parte dele, aí eu atribuo um pouco ao colapso da pandemia, mortes, aquela coisa toda, e a crise econômica. Eles meio que deram uma separada de dezembro de 2021 para até pouco tempo. No momento que o Bolsonaro começa a despejar de novo auxílio emergencial e começa o passivo da pandemia começa a diminuir, quer dizer, as mortes começam a parar, a vacinação se estende, e o Moro não vinga, né, ou uma outra terceira via que, porventura, eles podiam estar atentos, esses caras estão voltando para o Bolsonaro, naturalmente. É como se eles não tivessem saído. Tentaram lá, vamos ver, esse cara faz muita besteira também, vamos tentar um outro cara aí que fala mais ou menos o que eu falo, mas que, de repente, dá para apostar. Não deu e ele está voltando. Agora, o Felipe Nunes, só me permite um comentário, né, da Quest, da UFMG, ele fala que é a volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram. Estava todo mundo ali, na realidade, o tempo todo, só foi ver o que tinha do outro lado da rua e... E voltou, e assim, voltou, mas esse lance da gente entender o discurso bolsonarista, ou pelo menos vindo dessa cúpula, dessa liderança, desse marketing bolsonarista, ele é uma coisa bem sucedida, que tem se sustentando pelo menos 3 anos. Isso aí a gente também tem essa notícia, a pesquisa. Para além de todas as questões horripilantes que a gente tem visto, de todo o comportamento de liderança péssima, da economia indo para o chão, o desemprego altíssimo, inflação voltando, responsabilidade fiscal, não se fala disso mais, como o Fernando falou, subir num helicóptero e jogar aleatoriamente dinheiro por aí, ele resiste. E ele resiste com 1/4 do eleitorado, o que é muita coisa. Fernando, por favor. Eu queria primeiro pegar esse gancho que a Carolina falou, dizendo, quando a gente pega o Datafolha, há algum tempo fez aquela pesquisa, o que era bolsonarista raiz, não sei se vocês lembram, estava 12%. Exato. Esse bolsonarista raiz é o que segue toda a cartilha. É preciso pensar que tem um eleitor conservador que deve ficar assim, olhando assim, entre 1/5 e 1/4 do eleitorado, ter alguma variação por alguns valores, e é esse que o Bolsonaro quer segurar. Porque se ele segura esse, fica mais fácil ir para o segundo turno, sobretudo se a terceira via não entendeu o que é a eleição. E ela não entendeu, ela se fragmentou, ela não sabe qual discurso e ela não bate no Bolsonaro. Quer dizer, se o Moro quer roubar o eleitorado que é parecido dele com o do Bolsonaro, ele tem que bater em quem? No Bolsonaro, não no Lula. Não faz sentido isso. Quando você pergunta em qualitativa onde você identifica o Moro e o Dória, todo mundo sabe que eles são adversários do Lula. Então, assim, eles estão fazendo um discurso do fígado. Por incrível que pareça, o Bolsonaro tem sido muito mais cerebral do que seus adversários de terceira via.
Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que marcar e tem que lembrar. Acho que esse eleitorado veio para ficar. Se estudar mais, a ciência política estuda muito pouco, isso é uma autocrítica, todos nós, né? Estuda muito pouco esse eleitorado, e esse eleitorado precisa ser mais bem estudado. Você está falando qual eleitorado? De extrema-direita, não? O eleitorado de extrema-direita até que surgindo coisa, o eleitorado conservador, porque existem duas gradações. Extrema-direita é aquilo que o Datafolha mostrou, aqueles 12%. O conservador é maior. Claro, no meio da campanha, se surgir alguma coisa que desabone o Bolsonaro, segundo esses valores, se pode perder esse voto. Claro que se o Moro acordar um dia e descobrir, putz, meu adversário é o Bolsonaro, eu tenho que bater nele, ele pode roubar um pouquinho desses votos. Claro que se a terceira via se juntar tudo num candidato só, tipo Eduardo Leite, cara de bom moço, etc., pode roubar uma parte desses votos. Mas o fato é que esse eleitorado conservador, Cláudio, é maior do que a extrema-direita. Mas ele é pequeno no conjunto do eleitorado. Então, esse é o paradoxo dessa eleição. Quer dizer, o Bolsonaro tem um eleitorado suficiente. Afora, na verdade, esse dinheiro de jogar pelo helicóptero, eu tenho chamado de política de redução de danos. O Bolsonaro não vai ganhar muito voto com isso. Se vocês olharem as pesquisas com os mais pobres, as 3 últimas, né, a da Quest, o Datafolha e agora a do Lavareda, nos pobres ele não mudou muito, no Nordeste não mudou, com as mulheres não mudou, são eleitorados, digamos, mais sensíveis a esse tipo de política. É a redução de danos. Você pode ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, tal, né? Ganha uns pontinhos aqui, a terceira via está dormindo mesmo, rouba um acolá, o Lula não começou a campanha de vez ainda, então você vai... Mas o importante é manter aquele grosso que, no mínimo, é 20%, e acho que pode ser um pouco maior do que isso, sobretudo por isso que eles atacam os evangélicos, é isso que agrega mais caldo a esse voto conservador no sentido mais geral, que é maior que a extrema-direita, e ele garante o segundo turno, mas no segundo turno é como se ele tivesse 2/3 do eleitorado, mais ou menos, contra ele. E por isso que a campanha do Bolsonaro vai falar um pouquinho de Auxílio Brasil, de algum dinheirinho jogado pelo helicóptero, mas vai falar mesmo do medo. Se eu não ganhar, o Brasil vai ficar pervertido. O que representa o outro lado é a perversão, a imoralidade, etc. Pode ser que não ganhe a eleição com esse discurso. Sobretudo em relação às crianças, né? Isso sempre aparece. Né? Em relação às crianças, vão invadir supermercado e vão dizer que o PT que invadiu o supermercado. Vai ser nesse nível, vai ser uma baixaria que vai transformar uma madeira de piroca em coisa de criança, coisa infantil. Vai ser dura, muito dura, e acho que a sociedade brasileira nem está preparada para o que vai vir pela frente. E com isso, se ele não ganha, ele pelo menos primeiro pode tirar uma diferença grande com o Lula. A diferença no segundo turno ainda é grande, gente. Segundo, ele pode embaralhar, bagunçar a eleição, e quem sabe essa bagunça pode gerar alguma coisa a mais. Vamos deixar os 3 pontinhos para quem quiser completar. E terceiro, ele pode começar a inviabilizar o próximo governo, porque esse pessoal tem um olhar de longo prazo, que é construir um grupo que é liderado pela extrema-direita, mas que quer o voto conservador. É isso, liderado pela extrema-direita, mas que quer o voto conservador. E com isso, com 25%, pegar um pouco o cálculo que a Carol fez, já bagunça o sistema político brasileiro. Então, é essa a ideia. Então, a gente tem que prestar atenção, porque muita gente reclama que a candidatura a Lula não se abre para uma aliança mais ampla, para conversar com mais grupos, conversa ainda com muito poucos. Tem que ter, eu acho que é uma boa pergunta, não acho ruim essa pergunta, Cláudio. Acho que tem que conversar com muito mais do que tem conversado agora. Alguns têm que perder suas vaidades em alguns estados, não vou nem citar nomes, mas é preciso fazer a pergunta também pelo contrário. Né? Grande parte da sociedade brasileira está engolindo o Bolsonaro de uma forma muito cruel. É o artigo do Vinícius. Quer dizer, tem uma parte, não é esses que a Carolina falou, né, do Uber, do pequeno empresário, mas tem uma parte, digamos, um pouco mais rica, um pouco mais próxima da elite brasileira, que não melhorou de vida, porque o país está caindo. Se tem um segundo governo Bolsonaro, vai ter embargo econômico contra o Brasil pela questão ambiental. A coisa do embargo econômico veio para ficar, todos os internacionalistas estão escrevendo isso, vai ter o Brasil, aí vai quebrar a economia, e eles sabem disso, mas estão preferindo ainda o Bolsonaro, em parte porque não tem uma terceira via, em parte porque são antipetistas, mas em parte porque, no fundo, são mais conservadores do que admitem do ponto de vista político e moral.
Então, assim, esse pessoal ainda não foi chacoalhado para alguém, eles não entenderam o que vai significar a eleição e um pós-eleição com Bolsonaro, seja governando, seja sendo a principal oposição ao Brasil. Não entenderam. Só vão entender quando perderem bens. Né? Desculpe pela análise econômica mais rastaquera, mas só vão entender quando perderem bens, quando perderem renda. Enquanto não, se morrerem muitos negros na periferia do país, se o feminicídio explodir, se o Bolsonaro transformar a Polícia Federal numa polícia digamos, comandada pelo Filinto Miller, que é o ministro da Justiça, vários delegados da Polícia Federal chamam o ministro da Justiça de Filinto Miller, aquele do Estado Novo. Se isso acontecer, há uma naturalização do autoritarismo no Brasil. Eu acho que isso é importante também como fenômeno, porque eu diria que se fosse hoje, o Lula ganharia, por conta do cenário que eu fiz, 2/3 contra o Bolsonaro. Mas ganharia num cenário muito difícil, complicadíssimo para qualquer tipo de governo, e num cenário que uma parte da elite brasileira naturalizou o autoritarismo. Acho que a gente tem que refletir sobre isso. Carolina, quer retomar? E, se me permite... Claro, por favor. Não, só para assim, perfeita a fala do Fernando, e eu penso, assim, até escrevi há pouco tempo isso, os 25% eles são suficientes para você deslegitimar o processo eleitoral. É uma gente, ainda que 12% sejam de reacionários de mulher bomba, né? Aquele bolsonarismo raiz que a gente tem visto aí, você chegar a 25% disposto com um presidente com o discurso que ele tem, é perigosíssimo. E esse que é o meu grande medo, assim, não é simplesmente que Bolsonaro está mal nas pesquisas. No ambiente normal, a gente fala, olha, tudo indica que esse cara vai perder, mas o cara não aceita perder. E o pior, quem está com ele é uma gente muito truculenta que também não aceita perder e está disposta a pisar em cima das regras por conta de um percentual. Peraí, vamos fazer... Acho que o menor dos discursos vai ser a recontagem. Tá? O maior vai ser a confusão que vai se alastrar, e eu não tenho dúvida que vai ser. Por isso que eu fico pensando como é que essa elite não percebeu isso, né? Ou parte dessa elite, ou não está se lixando, ou acha realmente que um caos político como que pode ocorrer aqui no Brasil, vai ser bom para as suas vidas, porque eu não consigo imaginar, né? Eles precisam de uma determinada legitimidade, e se você tem 20% a 25% do eleitorado disposto a te abraçar, eu acho no mínimo preocupante. Agora, Fernando, você falou agora há pouco da questão da aliança ampla, né? E fazer aliança com o Alckmin, né? Com tudo que ele representa, com aquilo que ele potencializa trazer para a campanha e, eventualmente, havendo a vitória, né, para um governo. Não é amplo o suficiente essa aliança? Veja, primeiro o Lula quis ampliar mais ainda. Quem o Lula queria, mais do que Alckmin, era o Kassab. Vamos direto ao ponto e ao nome. Ele queria o PSD. Mas o Kassab não pode entregar o PSD nesse momento, porque o PSD é um partido dividido. Se você for ao norte, pelo menos Pará, Amazonas, for ao Nordeste, ele é lulista. Mas se você for ao Sul, ele não só é bolsonarista, como o segundo homem mais importante hoje do PSD é o governador do Paraná, que tem uma alta polaridade, é do PSD, é um cara muito flexível, como o Kassab, mas tem um apoio do Bolsonaro, tem um voto bolsonarista. No limite, ele vai, obviamente, não querer apoiar. É filho de um bolsonarista, né, também. Mas ele é muito mais, digamos, ele é mais kassabista do que bolsonarista, que eu posso brincar com o estilo político. Ele é muito esperto, muito hábil, extremamente hábil, e prefere não ficar com o Lula no primeiro turno. Veja, eu tô dizendo, olha, interessante, não é que ele prefere ficar com o Bolsonaro, ele prefere não ficar com o Lula, é isso. Então, o Kassab não podia entregar. É provável que, num segundo turno, o PSD novamente se divida, mas o Kassab pessoalmente apoie o Lula e leve junto várias pessoas. O Lula vai ter... O MDB ele procura em camadas, porque também não consegue vir isso, né? Então, porque o MDB também é diferente em cada lugar. Então, primeiro, tem um esforço. Segundo, no ponto que você colocou, Cláudio, acho que
é preciso um esforço social, não só um esforço partidário. Acho que ainda está num momento em que a campanha do Lula está muito olhando para o ponto partidário. Eu entendo, tem a ver agora com a mudança dos políticos de legenda, a criação dos primeiros palanques estaduais. Ok, isso é normal. Mas tem que procurar o pequeno empresário que a Carolina falou. Tem que procurar a sociedade. Vários grupos sociais da elite brasileira estão se encontrando com os candidatos. Menos com o Bolsonaro, a não ser em eventos oficiais, por razões óbvias. Eles muitos não querem o Bolsonaro, mas desconfiam do Lula. O Lula tem que se reunir mais com eles, mais e mais e mais. E o ponto central da Frente Ampla, Cláudio, é a ideia do programa de governo. Não um programa de governo detalhado, porque ninguém faz isso no mundo, talvez só na Alemanha, na Suécia. Vamos conversar seriamente. Mas um programa que dê confiança. Acho que essa é a ideia central. Sim, acho que o slogan do Lula é dizer que vai governar por um grande pacto nacional, que ele governa para todos e o Bolsonaro governa para todos. Mas, para isso, ele tem que criar essas conversas. Acho que elas estão muito... quase não existem ainda, são pequenas, e é nisso que ele tem que apostar, porque quando vier a campanha do medo para valer, quando inventarem invasões, adultérios, coisas com crianças, vai ser nesse nível, não esperem coisas melhores para essa campanha. Se ele estiver conversando com esses setores, estiver monitorando, vai poder diminuir o impacto dessas fake news. Porque, assim, claro, no limite você pode torcer, mas o ministro Alexandre de Moraes vai matar no peito e vai barrar a campanha do Bolsonaro. Tem limites isso. Então, tem acho custo, que né? Um custo altíssimo, né? E precisaria do apoio de todos, né? A gente não está vendo no STF o mesmo vigor, né, em todos os ministros. A verdade é essa. E acho que, no fundo, até o Alexandre de Moraes tem uma delegação muito forte, ele tem usado, isso é verdade. Mas acho que, no fundo, tem uma questão mais profunda aí, que é o seguinte: se tiver uma intervenção tão forte, a gente vai entender por que o Bolsonaro só escolheu seu vice. Não é só porque ele tem medo do impeachment. Me desculpe, isso é ingenuidade. Porque o Bolsonaro, em um grupo das Forças Armadas, eu não estou dizendo as Forças Armadas, acredita que, se o Lula vencer a eleição, será preciso fazer alguma coisa e vocês traduzam o fazer alguma coisa para o que vocês quiserem. É isto. Então, diante disso, quanto mais a sociedade estiver preparada para a campanha do medo, mais chances a gente vai ter, pegando o que a Carolina falou, de evitar que uma mobilização de 25% da população não atrapalhe a democracia brasileira, não crie empecilhos muito fortes à sucessão presidencial. Agora, esses 25% votam, né, no Bolsonaro. A gente precisa ver o quanto ele se dispõe a algo mais do que isso, né? Eu estou pensando, desculpa, depois eu passo para a Carolina, fui mal criado agora, mas eu estou pensando que aqueles 12% que lideram vão tentar mobilizar para algo próximo do 25%, que vai pegar muita gente dos evangélicos, muita gente conservadora. Em São Paulo, o velho malufismo existe na cabeça das pessoas. Peguem lá o voto dos mais velhos no Brasil, só olhar as pesquisas, e vão tentar assustar esse pessoal. Não vai ser a mobilização para vamos tomar o Supremo Tribunal Federal. Isso é o bolsonarista da extrema-direita, mas, olha, vão dividir a casa de vocês. Olha, seus filhos vão ser ensinados logo cedo a serem homossexuais. É nessa linguagem, não vai ser uma linguagem, digamos, acadêmica. Então, diante disso, esse pessoal pode ser mobilizado no sentido da campanha pela família, tradição e propriedade, Cláudio, ou pela campanha do velho lema próximo a 64. Não eram todos de extrema-direita. Né? Família com Deus e pela liberdade. Isso, não eram todos de extrema-direita, eles foram mobilizados por gente que era de extrema-direita, sim, mas mobilizados pelo medo. O Bolsonaro quer repetir a campanha que derrubou Jango na eleição, derrubou Jango, ele quer repetir isso na eleição do Lula. É isso. Carolina, você ia falar alguma coisa, né? Não, assim, não lembro exatamente o que eu ia falar, mas eu concordo com o Fernando e digo mais, esse grupo a parte dos militares, ou pelo menos que ficam muito ligados ao Bolsonaro, eles são muito opacos, mas eles dão sinais exatamente nessa direção. E eu acho que, além disso, assim, eles são muito categóricos em associar... De reagir.
não só de reagir, mas assim, eu não sei se no limite vão reagir como vão reagir, né? Se vão e como vão. Mas até lá, a campanha do medo é assim, é clara, é o medo do comunismo. O petismo é sinônimo de comunismo. Isso não é de agora, né? Isso é uma criação, uma construção, me parece, eu não sou nem um pouco especialista nessa área, mas tento acompanhar esse debate, que é uma construção de um grupo que está com ele, assim, de formação mesmo, né? Então, é uma elite militar que acredita, de fato, que está havendo um perigo comunista no Brasil, que pode ser refletido na possível vitória do Lula, e isso não está acontecendo agora, isso já está acontecendo já há alguns anos. Aquele tweet do general Vilas Boas foi nessa direção. Quando a gente vai ver, eu li a biografia do próprio Vilas Boas, que foi escrita pelo Celso Castro, do CPDOC, e em alguns momentos ele fala que o comunista em todas as letras, né? Além de endossar toda aquela formação dos gabinetes de Bolsonaro, seja o Salles, ou seja os atos dele, porque, no fundo, há uma coisa, um sentimento de que eles estão evitando que uma crise maior, né, que seria o comunismo, chegar ao Brasil. Então, assim, parece muito tosco e muito maluco na cabeça da gente, mas né? tem mas a gente tem que pensar que tem um grupo que acredita nisso, e esse grupo está com ele, e eu acho que, assim, por mais que o cara não seja os 10 a 12% que o Datafolha deu dos homens bombas, mulheres bombas, eu acho que, no limite, as pessoas podem aderir a uma certa quizumba, e porque tem lideranças que vão promover essas quizumbas, né? E no dia 7 de setembro, o presidente estava ali fazendo manifestação para o golpe, claramente. Alguns grupos, até que a gente achou que iam aderir com mais facilidade, como PMs, que são mais desarticulados, saíram fora. Mas a gente viu tem muitos generais apoiando, e generais que estão com ele, tá? Estão na reserva, mas são pessoas influentes e que já entrou nesse domínio do mundo da política e que estão mexendo lá seus pauzinhos para manter essa situação. Então, achando tudo legal. Então, assim, eu também fico muito insegura. Eu acho que a gente ainda não entrou no tipo de campanha que a gente vai ter mesmo em 2022, ainda está muito tateando para todos os lados, e aí eu também faço, sei lá, eu tento olhar a campanha do Lula não como tímida, mas até a gente fechar a janela partidária, aquela história toda, eu acho que tem uma certa acomodação pela vantagem que ele tem eleitoral, que não é baixa, é grande, então ele pode se dar o luxo de olhar o terreno, de seduzir o capital, e falando, tudo bem, primeiro turno não, mas segundo turno você vai estar comigo, né? Tentar dar um sinal para uma elite que ainda respeita muito o Alckmin e fala, olha, eu vou conversar com todos os setores mesmo, tá? Esse cara aqui é de vice, eu estou dando esse recado, é a minha carta aos brasileiros, é isso aqui, né? Em carne e osso dessa vez. Em carne e osso, né? Assim, mais enfático é impossível. E, assim, eu espero que nesse primeiro, segundo mês para frente, essas coisas vão estar mais estruturadas. Agora, quando se estruturar e quando essa virar séria mesmo a campanha, aí sim eu acho que vai chegar nesse momento que o Augusto está chamando atenção para uma campanha que a gente ainda não viu, tá? É uma campanha hiper baixo nível e enfim, aí eu vejo manipulação via rede social, via vídeo, enfim, coisas que a gente vai ter que ficar de olho vivo o tempo todo e vai ficar para a história. Agora, a gente está falando muito da eleição presidencial, né? Mas até o Lula, né, nesses dias andou enfatizando isso, e acho que é realmente um tema importante, que são as eleições para o Congresso. Porque o que a gente vê é que, a depender da composição do Congresso, todas essas dificuldades que o governo que vier a ganhar, não sendo claro do Bolsonaro, possa ter, serão ainda maiores, né? Porque, afinal de contas, depende do Congresso. A gente vê hoje um Congresso que governa em boa medida, mas não no sentido mais positivo que a gente poderia dar ao termo, mas no sentido de capturar áreas que, a rigor, seriam atribuição do Executivo, que foram transferidas para a decisão
de algumas poucas figuras dentro, por exemplo, da Câmara dos Deputados. Estou pensando no Arthur Lira, estou pensando no relator do orçamento, né, que tem sido figura-chave aí. E a eleição para o Congresso, como é que vocês estão percebendo, hein? Eu acho que, assim, temos que pensar na eleição antes do governo. Acho que essa é uma coisa importante. É claro que é fundamental a governabilidade, é fundamental estar com os partidos, toda a literatura de ciência política tem mostrado isso, mas se a gente ficar pensando muito antes no governo e não pensar na eleição... Eu estou pensando na eleição, para o Congresso. Não, mas no seguinte sentido, a gente tem que pensar de que maneira organizar a eleição para evitar digamos, um machucado democrático muito forte, que pode ser um machucado que dificulte governar ou um machucado ainda maior. Essa é a coisa mais importante. E aí eu acho, Cláudio, que tem 3 coisas, aí eu passo para a Carol, vou falar rápido. A primeira coisa que é muito importante é ir para a rua. Embora a campanha do Bolsonaro seja baseada no medo, só há uma maneira de ter um antídoto contra o medo, contra as redes sociais, digamos, aos pastores nas igrejas, é ir para a rua. Há risco de atentado? Há. Mas não tem outro jeito. Se não for para a rua, pela rua será comido. Tem que ir para a rua. Começar maio, junho e ir para a rua. Não tem jeito. Segunda coisa da eleição são os palanques estaduais. Os palanques estaduais podem acrescentar alguns pontos percentuais na votação do presidente. Isso é importante pensar. E nisto tem que se concentrar. Isto vale para Bolsonaro e para Lula. Eles têm que fechar palanques estaduais que sejam capazes de trazer mais votos. Eu vou dar uma história que eu acho que é interessante. O Lula é muito forte no Nordeste, mas ele tem uns 5 palanques no Nordeste que vão trazer mais votos ainda para ele. Isso é muito interessante. Então, eu acho que os palanques vão ser centrais. Não por acaso o Bolsonaro centrou todo o foco em São Paulo, com a candidatura do Tarcísio. Palanques estaduais podem acrescentar alguns pontos percentuais para os candidatos. E, por fim, na eleição para o Congresso, vai ser uma eleição muito complicada, porque, veja, são várias brigas aí. Tem o grupo do orçamento secreto, digamos assim, o grupo do centrão mais fisiológico, que acredita que com esse dinheiro tem eleição garantida. Eu não acredito. Segundo, tem o grupo dos bolsonaristas mesmo. Estes vão comer o voto do orçamento secreto. Eu tenho um amigo que é de um estado cujo número de cadeiras são 8. E ele falou, uma aqui é do PT, talvez mais uma outra de um candidato outsider, digamos, que pode ser meio direita à esquerda, que dia que vai mudar todo mundo, são 6 cadeiras em disputa. O Centrão acreditava que tinha 4, agora acredita que tem 3. Porque acha que o bolsonarismo, com ex-coronéis, com ex-pastores, gente de televisão, cantores de música popular, com todo esse discurso, olha, se o Lula ganhar, o lobo mau vai pegar vocês, tal, com esse discurso, nós temos que dar arma para todo mundo, é mais orgânico hoje que 2018. Então, esses caras podem roubar. Tem um voto de esquerda, a esquerda, digamos, uma centro-esquerda ampliada, ela tem hoje 130 votos no Congresso, calcula-se que tenha 180, já é um bom número, já vai ter um crescimento. E o resto que sobra são as terceiras vias. Também tem, por conta de realidades regionais, né? O Ciro, o PDT, vai ter um número bom de deputados no Ceará, né? Mesmo com a crise do Dória em São Paulo, o PSDB vai ter um número de cadeiras bom, porque o governo do Estado de São Paulo é uma máquina gigantesca. Hoje ela investe mais do que o governo federal em obras, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa máquina. Ora, esse Congresso que vai chegar lá, portanto, é um Congresso muito dividido. E se o Arthur Lira, porque no fundo era essa a tua pergunta, quiser governar o Brasil, vai ter que negociar com mais gente do que teve que negociar no último quadriênio. Então vai ser muito mais complexo. Mas, claro, não é só para o Arthur Lira, é para quem virar presidente, seja o Lula, o Bolsonaro, o que quer que seja. Então vai ser um Congresso muito complexo, muito difícil de governar, e é por isso que, primeiro, é preciso ganhar eleições de uma forma que tenha menos machucados para o mandato. Porque, se tiver menos machucados, há saídas institucionais, acordos, distribuição de ministérios, tem várias fórmulas do presidencialismo de coalizão que podem ser usadas para, de alguma forma, lidar com essa divisão. Mas se quem ganhar, ou o resultado final, trouxer um enorme machucado democrático, ninguém governa esse país bem, nem o Arthur Lira, em 2023. Agora, só um detalhe, né? Você está dizendo que o Arthur Lira, ou quem tiver o papel dele no próximo Congresso, vai ter que negociar com mais gente.
O problema é se, até pelo que você disse, Fernando, se essa mais gente for mais gente bolsonarista raiz mesmo, né? Aí piora, né? Aí volta Arthur Lira. A gente vai começar a ter saudade do Arthur Lira. Carolina, por Mas favor. aí eu não sei se a gente corre esse risco de ser mais bolsonarista raiz, não. E, assim, engraçado, o Fernando está falando, eu estou me lembrando da própria, do comportamento agora do Lula de tentar, nos bastidores, fazer esse arco de coalizão que ele já está vislumbrando para um próximo governo. O Alckmin é, mais uma vez, uma evidência de que isso está acontecendo. Da mesma forma, o Kassab me parece estar também colocando o Lula assim, olha, espera aí que eu só vou no segundo turno, agora não tem como abrir mão, mas a gente vai. Isso já dá um alívio, né, digamos assim, para essa negociação futura, que a gente não está tendo hoje, né? Então, assim, por mais que possa ter vários grupos lá dentro do Congresso e vai ser difícil governar, eu acho que vão ser grupos que estão mais de acordo com o que a gente faz, né, no manual até então. Hoje não está. Hoje eu acho que está fora do manual, né? Está tratorando e está colapsando essa questão. Então, assim, gosto de pensar nessa ideia de que o Lula é uma máquina política e ele já entendeu que não dá para pensar só na eleição, que, assim, primeiro, a prioridade zero é defender o sistema político, a democracia, a Constituição de 88, mas pensando também quem vai estar do meu lado. E eu acho que ele tem feito bem. Uma coisa que a gente não tocou e que eu acho que vai um pouquinho nessa direção é que as pessoas costumam falar que o Bolsonaro, o voto evangélico é muito atrelado ao Bolsonaro, e ele foi, assim, uma lavada nas eleições. Mais de uns meses para cá, quando o Bolsonaro começou a cair e Lula começou a entrar na disputa com mais clareza, os evangélicos começaram a ficar pau a pau com o Bolsonaro. Então, assim, nessas últimas pesquisas, já dá na margem de erro igual, né? Então, assim, e era um grupo que estava totalmente voltado para o bolsonarismo, né? Pode ser pela pandemia, desemprego, pode não são muitas variáveis, mas, assim, está havendo algum deslocamento e eu espero que nos próximos meses esse deslocamento aumente, né? Que esses grupos não neopentecostais, enfim, outros evangélicos comecem a, de fato, migrar para ele. Vai ter um grupo conservador no Congresso? Vai, mas é um grupo palatável e é um grupo que conversa, né? Como eu falei, ele está disposto a cumprir o manual. Muito bem. Agora, é interessante, né? Porque esses evangélicos são também diversos quando a gente olha para dentro deles. A gente está falando de segmentos de diferentes níveis de renda, nós estamos falando de regiões diferentes do país, embora a gente sabe, né, que a distribuição dos evangélicos no país não é uniforme. Há estados e regiões do país que têm mais evangélicos do que outros, e ainda existem as divisões dentro das próprias igrejas, né? Esse escândalo do MEC envolvendo lá o pastor do Bezerro de Ouro, né, e os seus amigos, venda de Bíblia, aquela coisa toda, barra de ouro para lá, quebra galho para cá, enfim, eles são dois pastores dentro do imenso universo que é o das Assembleias de Deus. Eu fico imaginando como é que outros setores das próprias Assembleias de Deus reagem diante de um escândalo dessa natureza, né? Será que dá para pensar que, por exemplo, o bolsonarismo corrompe, inclusive, as igrejas, né? Não que fossem, até para a gente continuar falando de questões religiosas, não que eles fossem santos antes disso, né? Mas talvez as coisas piorem, porque o ambiente é muito propício a esse tipo de situação, dado também o envolvimento muito profundo que há entre esses grupos religiosos e esse governo. Incentiva o conflito entre esses grupos, né? Exato. Eu ouvi uma coisa ontem que eu não sabia, a Mônica Waldvogel, naquele papo de política, falou uma informação que eu não sabia. Parece que o ministro que está envolvido nessa questão aí do Bezerro de Ouro, como você disse, ele vai para os municípios, em alguns municípios do norte, enfim, vários municípios que ele andou visitando, e ele, antes de falar com os secretários de educação e com os prefeitos, ele se reúne com os pastores da região. Então, a negociação é primeiro para os pastores e depois para as secretarias de educação e as prefeituras, que seriam os receptores do fundo de educação. Então, assim,
você vê que isso não provoca não só uma crise nesses grupos evangélicos, mas também na estrutura de poder. Pô. Os prefeitos vão falar assim, caramba, o cara chama o prefeito, o pastor na minha frente, eu que sou a autoridade máxima aqui, o secretário de educação. Enfim, essas confusões também podem não dar certo, podem dar certinho em algum momento, mas, assim, numa eleição ela pode provocar um conflito sério. Eu queria complementar o que a Carolina falou, é que, neste caso específico, o ministro foi escolhido pela primeira-dama, pela Michelle. E ele é parte de uma congregação que é minoritária entre os evangélicos no Brasil e é minoritária no Congresso Nacional. No dia de hoje, sexta-feira, o Silas Malafaia meteu a bronca, tendo que, se não for investigado direito, porque, vamos pensar bem, isso também faz mal aos evangélicos em geral, não apenas na sua heterogeneidade. Ficar marcado como o grupo do bezerro de ouro, como disse o Cláudio, eu gosto das piadas dele, o grupo do bezerro de ouro, não é bom. Então, assim, vai ter muito conflito entre eles também por conta da hegemonia. Há uma briga de hegemonia. Os republicanos, o Partido Republicanos, optou por não ser, digamos, um parceiro na aliança do Bolsonaro, mas apoiá-lo em cada estado. Isso tem a ver com o federalismo, em parte, mas tem a ver com o fato de que eles querem ter um pé em cada lugar. Digamos, é o Kassab do mundo religioso. Então, isto mostra que tem... E, portanto, essa imagem, isso o Bolsonaro não percebeu. Quanto mais esse escândalo ficar na mídia, pior para os evangélicos de maneira geral. E quem vai gritar são os evangélicos que apoiam o Bolsonaro, porque isso é ruim. Chega lá na... Já estão gritando, né? Até o Feliciano gritou. O Feliciano, o Malafaia, vão chegar no culto e vai ser difícil. Eles contratam umas crises internas, né? E aí, Carolina, eu acho que tem um ponto muito importante para essa eleição marcada pelo medo, que é o seguinte: tem muita maracutaia e escândalo dentro desse governo. Esse governo não tem só um orçamento, tem um governo secreto, um orçamento secreto e um governo secreto. Governo secreto em várias áreas. A gente viu na saúde, tem na educação, né? Tem na área de infraestrutura, tem várias áreas governo secreto. Só que o governo Bolsonaro, para seguir a velho lema do funk carioca, está tudo dominado. Dominou todos os órgãos de controle. CGU não existe, a PF é comandada, em última análise, pelo ministro Filinto Miller. O Ministério Público Federal é comandado por um subordinado do Bolsonaro, talvez o ministro mais, digamos, dócil a um governo desde 88, e assim por diante. Eles controlaram todos os órgãos de controle, então fica difícil saber o que está acontecendo. E aí tem uma arma, se a oposição quiser ter uma arma importante contra os fake news, as mamadeiras de piroca que vão aparecer na eleição, é abrir a caixa preta desse governo. E, para isso, a mídia, a sociedade tem que se mobilizar mais. Parar com essa história. Temos que olhar redes sociais. É importante. Temos que conversar com os políticos. Mas tem que abrir a caixa preta. E, olha, gente, tem muita gente dentro do governo disposta a falar. Porque os funcionários públicos... O problema é que é difícil acessar essas pessoas, né? E aparece, você vê que o tempo todo vaza, né? Tem sempre um cara lá que solta para ferrar o grupo. Mas aí você vê o shadow, o gabinete no meio da pandemia, tem um gabinete paralelo que define a política de saúde sobre o qual a gente não tem menor conhecimento, entendeu? Eu acho que se a oposição se mexer mais, tem muita gente disposta a falar. Quem contou essa história? Está falando de servidores mesmo, né? Ou gente, defecções do governo. Servidores, prefeitos, empresários, muita gente disposta a falar em off, com gravações. E isso vai aparecer nos jornais, vai aparecer constantemente. Se isso explodir em larga escala na campanha, você equilibra a campanha do medo. Acho que isso é uma coisa que tem que começar a ser pensada. Assim, os contratos na saúde, o que se faz na educação brasileira é assustador hoje, é assustador. Se vocês forem conversar com os prefeitos, nunca um governo tratou tão mal os prefeitos brasileiros como esse, eles estão loucos para contar histórias, loucos. E, gente, juntando as emendas com o orçamento secreto, dá 35 bi jogado do helicóptero. Ali tem muito roubo. Follow the money. Siga o dinheiro. Se a oposição fizer esse papel, acho que ela ficou muito, nos últimos anos, até porque, para bem da democracia, os órgãos de controle faziam isso, então a sociedade, a imprensa só fazia matéria com o que o Ministério Público passava para ela, todo mundo se relaxou.
Agora tem que fazer uma coisa muito mais dura, a imprensa, a oposição, e follow the money dos 35 bi. Se seguir isso, vai encontrar um governo que não só tem um orçamento secreto e um governo secreto, ou vários governos secretos, mas vai encontrar o maior escândalo da República Brasileira. Isto equilibra o jogo do conflito, da campanha do medo. Eu acho que tem que começar a fazer isso, e por isso que eu falei, Cláudio, naquela hora, de ir para a rua significa, no fundo, é ir para o embate. Se não for para o embate, com esse tipo de grupo, esse tipo de campanha, ler o que o Steve Bannon escreveu. Tipo assim, nós ganhamos lá dos liberais americanos porque eles são muito, né, digamos, cool, né? Precisa ir para o embate, é o jogo deles. Então, até achei engraçado, né, a história aí do embate entre o Boulos e o Eduardo Bolsonaro. Tem que fazer isso. Por quê? Porque se não fizer isso, eles engolem. E uma forma de evitar ser engolido pelas fake news, que vão inventar milhões de histórias, é abrir a caixa preta desse governo. Esse governo é o mais corrupto da história brasileira. Nenhum governo... Vejam, nós temos quase 44 bilhões de investimento esse ano federal e 35 bi de emendas somadas ali, sendo a maioria secreta. Nunca aconteceu isso no Brasil. E é completamente intransparente, porque a CGU está dormindo, a Polícia Federal foi dominada, o Ministério Público não existe, e o Tribunal de Contas da União existe um pouquinho, assim, para, digamos, não deixar tão triste a história, né? Para não deixar tão triste a história. Então, essa hora, abrir a caixa preta é um dos grandes instrumentos da campanha de quem quiser tirar o Bolsonaro do poder. Bem, muito bom. Já estamos chegando aqui no nosso limite de tempo. Então, enfim, quero, claro, agradecer a vocês e passar para considerações finais e mais algum ponto que a gente pode ter deixado de lado que vocês acham que é o caso de ainda abordar. Carolina, por favor, você primeiro. Não, eu acho que o recado aqui é atenção, essa eleição, ela primeiro vai estar com um clima muito sujo, vai ter muita baixaria, especialmente pelo grupo que está hoje no poder, que é acostumado a lidar com isso, assim, eles sabem se comunicar nesse nível, né? A gente foi meio pego de surpresa, né, com um tipo de política que não se via com tanta clareza, assim, em cargos como a gente tem visto. Então, e prestar atenção que, assim, eu não fecharia os olhos para o Bolsonaro, a gente não está numa situação de normalidade, falar isso é ignorar o que a gente tem vivido nesses últimos anos, e ele mira numa situação, ele quer ser reeleito, e ele vai usar qualquer recurso, seja 80 bi do orçamento para jogar de dinheiro, para onde for, para quem for, e quem trouxer voto para ele. Então, assim, não dá para piscar o olho, porque mais 4 anos de um governo como esse vai ser um caos para a gente. E, na verdade, a gente não sabe, não tem nem como prever o que vai acontecer. Muito bom. Obrigado, Carolina. Fernando? Agradeço. Foi um barato o papo com vocês. Eu que agradeço. Fernando, você agora. A Carolina falou, eu acho que um segundo governo Bolsonaro, a gente tem que começar a pensar o que significa isso. Acho que esse é um outro discurso importante no debate democrático brasileiro. Um segundo governo Bolsonaro, primeiro, não vai querer dividir tanto poder quanto dividiu agora. O discurso é para não dividir e eles me atrapalharam e agora eu vou aprofundar. Segundo, um segundo governo Bolsonaro se daria num contexto internacional muito ruim para o país. Muito ruim. A ordem internacional mudou contra o Bolsonaro. É bom pensar nisso, né? O Cláudio estava contando a história dos comunistas que comem criancinhas, etc. Quem apoiou o comunista foi o Bolsonaro, do ponto de vista daquela mitologia dos que comem crianças. Nós vamos ser isolados completamente. Isso vai levar a uma destruição econômica do país enorme. E terceiro, um segundo governo do Bolsonaro significa começarmos a pensar em formas de autocracia mais forte do que nós temos agora. Eu sei que tem alguns colegas que acham que a democracia brasileira não foi afetada pelo Bolsonaro. Geralmente moram ou no Leblon, na Barra da Tijuca, ou no Jardim de São Paulo, mas foi afetada e, posso dizer, poderá ser mais afetada ainda. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, porque um segundo governo Bolsonaro pode significar uma ruptura política e social no país sem paralelo nos últimos 40 anos.
Muito bem. Gente, quero, enfim, agradecer a vocês dois. Muito obrigado aí pela participação, né, por toda essa discussão, por toda essa conversa, que acho que trouxe um monte de pontos importantes para a reflexão sobre quais são aí as tendências desse processo eleitoral. E, enfim, por aceitar o convite em cima da hora, né, porque foi um convite um pouco feito em cima da hora, e a gentileza de vocês é imensa, não posso deixar de registrar isso. E dito isso, eu vou fechando e, claro, como eu sempre faço, agradecendo a quem assiste o canal do YouTube, a quem acompanha nos podcasts, lembrando que está também um blog no site da Carta Capital. Essa semana saíram 2 artigos novos no blog da Carta Capital. Convido que as pessoas visitem o blog para ler o que tem saído lá. E também, claro, reiterando aquele convite para que apoiem o canal, né? Seja por meio de se tornar membro do canal no YouTube, seja por meio do site benfeitoria.com, seja ainda vai começar uma nova forma por meio de Pix, né? Tem gente que falou, não, mas eu não quero todo mês contribuir, eu queria dar uma contribuição só. Então a gente vai viabilizar isso por meio de um Pix, cujo número aparece aqui embaixo da minha fala, né, na legenda. Então, dito isso, eu me despeço. Até a próxima.